Quero compartilhar um texto que está em 2 Reis, capítulo 4, no verso 24 em diante. Esse texto aqui, enquanto você acha ele, eu vou te dar um pouco de contexto. Essa mulher sunamita, ela morava em Sunem e ela só é conhecida como a mulher sunamita. Nós não sabemos o nome dela, a Bíblia não fala o nome dela, e então o Senhor me chamou a atenção para a atitude que ela tinha, para o seu caráter, para alguns pontos específicos. Essa mulher, no contexto anterior, ela vê um profeta Eliseu passando por ali. A cultura daquela época, eles não reconheciam um profeta de Deus, eles estavam vivendo num tempo de idolatria, de adoração a falsos deuses. Mas essa mulher, ela enxerga algo diferente em Eliseu. E ela fala para o seu esposo: vamos convidar esse homem, vamos dar pão para ele comer, vamos oferecer algo para ele, vamos fazer algo a mais, vamos fazer um quarto para ele. Vamos colocar ali naquele quarto uma cama, vamos dar para ele esse conforto, vamos dar para ele ali um candelabro, vamos colocar uma luz para que ele possa ver, para que ele tenha mais conforto. E ela foi colocando algumas coisas para gerar conforto para esse homem. Ela reconheceu. E Eliseu chama Geazi e fala: Geazi, o que essa mulher não tem? Uma mulher rica, uma mulher próspera. Provavelmente pelo texto ali nós vemos que ela era uma mulher influente, que ela também influenciava uma sociedade. E de repente o Geazi falou: olha, ela tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas ela não tem filhos. E o Senhor traz a Eliseu uma palavra profética, e ele chama aquela mulher e ele fala para ela, fala assim: olha, daqui 1 ano você vai ter filho. E a mulher fala assim: olha, não brinque comigo, não brinque comigo. O que eu vejo nisso? Ela tinha já um sonho dentro dela. Já existia algo dentro dela que já era um sonho que estava adormecido. Talvez ela já tinha desistido de ter filho. Talvez ela pensou assim: já não é mais para mim ter filho. E aí, dentro daquele ano, nasce o menino começa a crescer, fica alto, loiro, forte, bonito, E aí, de repente, qualquer semelhança é mera coincidência. Aí ele começa a ficar bonito, forte, vai lá com o pai, começa a trabalhar. Mas um dia ele sente uma dor de cabeça terrível. E aquele menino vai para casa, o seu pai manda um servo levar, vai para o colo da mãe, porque quando a criança tem um problema que o pai não consegue resolver, a mãe resolve. Não sei se aqui funciona assim, lá em casa funciona. E aí essa mãe pega o filho no colo e o filho morre. Quando esse filho morre, então ela leva ao quarto que ela tinha construído para o homem de Deus, para o profeta de Deus, e ela coloca sobre aquela cama. Ela desce, ela pede permissão para o seu marido, ela fala: olha, eu preciso ir. E aí vem o texto que eu vou ler, verso 24. Ela mandou selar a jumenta. Ela disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corre e ao seu encontro pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e tudo bem com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu a mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Até aqui, irmãos, eu não sei se você já viveu algum momento que pareceu que Deus te deu algo e depois lhe pediu ou permitiu que você perdesse. Talvez nós encontramos muitas vezes em situações, em circunstâncias, aonde que passam coisas por nossas vidas, nós comemoramos por aquilo, mas de repente nós perdemos. A atitude dessa mulher sunamita aqui, ela veio ao encontro do homem de Deus. Ele tinha prometido um filho, Deus tinha dado o filho para ela, mas de repente parece que aquilo que Deus tinha dado, ela tinha perdido. Quero falar com você hoje sobre um tema chamado atitude sunamita. E nós vamos falar sobre algo
que essa mulher fez e que chama a atenção, já que ela não tem um nome, não tem uma história, não tem nada para nós nos aprofundarmos, mas essa atitude dela chama a atenção. E nós podemos pegar isso como exemplo. Há pessoas que passam por nossa vida e elas deixam marcas, outras não conseguem fazer da mesma forma. Há algumas que nos dão um testemunho de uma fé inabalável. Há pessoas que nós podemos conversar com elas e sairmos motivados. Há outras pessoas que nós saímos frustrados, que nós olhamos e falamos, poxa vida, o que eu fui fazer conversar com essa pessoa? Eu fui lá para pegar um conselho, para sair mais animado, e eu saí pior do que eu entrei. Muitas vezes nós passamos por essas situações porque Deus permite ir forjando o nosso caráter para nos fortalecer. Nós precisamos ter discernimento de quem nós vamos ouvir, quais são as pessoas que vão passar pela nossa vida, quais dessas pessoas vão gerar ou ajudar a construir o milagre que nós precisamos e quais dessas pessoas nós devemos nos afastar. A postura dessa mulher aqui, se nós analisarmos cada um dos pontos aqui, vão nos mostrar o que nos encoraja a ter mais fé. Primeiro ponto que eu vejo aqui na vida dessa mulher, no verso 8, ela diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. A primeira atitude dessa mulher é uma atitude de generosidade. A atitude dessa sunamita aqui, ela tem uma atitude de generosidade. Ela o constrangeu a comer pão. Ela insistiu. Ela falou: olha, eu preciso que você vá. Ela reconheceu que aquele homem ali era um homem de Deus. Entenda que naquela cultura, naquela sociedade, muitas pessoas ali só adoravam falsos deuses. Havia uma dificuldade de reconhecer quem são os homens de Deus. Algo similar acontece nos dias de hoje. Há uma tendência de tantas pessoas falarem de Deus. Você abre o YouTube e lá está cheio de mensagens, cheio de pregação, está cheio de pessoas ensinando sobre Deus. E é muito fácil você falar a palavra de Deus. O difícil é você praticar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que elas usam Deus, mas em nenhum momento permitem ser usadas por Deus. E isso nós precisamos ter esse discernimento. E essa atitude da mulher ao reconhecer que aquele homem era um santo homem de Deus. Aqui está uma diferença, uma atitude de generosidade, uma atitude de discernimento. Ela não era egoísta. Mesmo ela sendo rica, ela não pensou só nela, ela falou assim: ó, esse homem está passando, eu vou oferecer para ele alimento, eu vou dar para ele algo para ele comer. Ela percebeu que existia algo diferente ali, ela não esperou Eliseu ter a necessidade de pedir. Sabe, muitas vezes nós esperamos uma pessoa vir e pedir algo para nós, e aí quando nós vamos dar algo para aquela pessoa, nós damos somente aquilo que ela pediu, ou talvez um pouquinho menos do que ela pediu. Mas nós podemos ser generosos. A Bíblia fala que a alma generosa prosperará, aquele que é generoso prosperará. Aí eu falo: Senhor, eu não estou prosperando, mas será que eu estou praticando os princípios de generosidade? Será que eu estou tendo essa atitude? Ou será que quando eu vejo uma oportunidade que é para ofertar, que é para abençoar, que é para ajudar alguém, eu me escondo? Eu preciso ter essa atitude dessa sunamita, atitude de generosidade. Ela não fez um quarto para esse homem para pedir um filho para ele. Ela não fez algo esperando algo em troca. É comum na vida dos seres humanos a gente sempre pensar: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Se eu fizer isso, o que eu vou ganhar em troca? Qual vai ser a minha recompensa? Ela não pensou em recompensa, ela só pensou em honrar. Muitas pessoas estão vivendo
uma vida medíocre, porque elas não sabem honrar, porque elas não conhecem a palavra de Deus, porque elas não estão buscando mais e mais servir. Então essa mulher aqui, quando ela faz esse quarto, ela não serviu com interesse, mas com reverência. Quando ela coloca a cama, quando ela coloca a mesa, a cadeira, ela se preocupa com o conforto. Ela falou: aonde esse homem vai dormir? Eu não vou deixar ele dormir no chão, não vou deixar ele dormir em qualquer cama, eu vou fazer a melhor cama para ele, eu vou oferecer algo bom para ele, eu vou colocar uma mesa, ele tem um servo, ele precisa ter comunhão, eu vou convidar ele para comer pão comigo. Como que nós temos servido as pessoas? Como que nós temos amado as pessoas? É comum nós sabermos o mandamento que Deus deu, né? Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, e aí Jesus fala assim: o amor com a fé, amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Esse é o tipo do amor que você tem que amar a Deus e ao próximo, como a você mesmo. Mas quando Jesus ele fala de novo sobre isso, ele fala assim: ó, um outro mandamento vos dou. Não ame mais como você se ama a si mesmo. Ame como eu amo. O amor de Jesus pelas pessoas tem que ser o mesmo nosso. Esse é o modelo de amar as pessoas. Porque muitas vezes nós somos ingratos, nós não amamos, e aí nós falamos: eu não tenho para mim, não vou fazer para o outro, eu não me amo, então também não vou amar a outra pessoa. Mas quando nós aprendemos que o novo mandamento que Jesus dá, através do livro de João, ele fala assim: ó, um outro mandamento eu te dou, que ame como eu. Esse é o padrão de Deus, esse é o padrão que o Senhor quer. Aí ela fala assim: ó, eu vou colocar também uma cadeira, eu vou dar a ele a autoridade, ele vai poder ser um profeta de Deus aqui dentro da minha casa, eu vou dar honra para ele. Jesus, ele só não pôde ser honrado, ele só não pôde fazer milagres aonde ele não foi honrado. Aonde ele não foi honrado, poucas coisas são relatadas que aconteceram. Mas aonde Jesus foi honrado, aquilo que era impossível de acontecer, aconteceu. E aí vem o candeeiro, que é a luz, que traz clareza, que traz discernimento. O que nós temos feito com os nossos recursos? O que nós temos feito com as oportunidades que Deus nos dá? Nós temos reconhecido e honrado a presença de Deus em pessoas, em situações. Nós temos que olhar para ver o que nós temos feito como mordomos do Senhor. Nós não temos o dinheiro, não está para nós gastarmos da maneira que nós queremos gastar. A empresa onde nós trabalhamos, a igreja onde nós estamos, Deus, ele quer que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo. Tudo que Deus quer é que nós tenhamos um coração que esteja sensível ao coração de Deus. Ele busca homens e mulheres que adorem em espírito e verdade. Ele busca esses verdadeiros adoradores. Mas quanto tempo eu tenho dedicado da minha vida para adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Quanto tempo eu tenho buscado nos dons do Espírito Santo para manifestar os dons do Espírito Santo? Quanto tempo eu tenho praticado essa atitude? Quem quer abrigar a presença de Deus, prepara um ambiente antes do milagre. Nós precisamos preparar o ambiente. Foram mais de 2 anos que eu orava, das 4:30 da manhã até às 6, buscando fazer o meu devocional. E aí eu fazia o devocional, e aí eu gravava. Das 6 da manhã até às 7 da manhã eu fazia uma live, que chamava Live com Jesus. Foram mais de 2 anos fazendo essa live, passei a pandemia ali inteira fazendo, até que um dia o Senhor falou: agora é hora de parar. Mas aí eu já estava acomodado, já estava confortado, eu tinha preparado um ambiente, eu encontrava com Deus todas as manhãs, era tão gostoso. Não era pela quantidade de pessoas que estavam assistindo, mas é porque eu ouvia Deus falar comigo. Eu escrevia, e quando eu ia gravar lá, quando eu ia falar, parece que Deus falava ainda mais, Ele trazia mais revelação, e eu não queria perder aquilo. Mas um dia o Senhor falou: para de gravar, para de fazer essas lives. E eu parei. E aí o Senhor, eu pensei assim: bom, agora eu não preciso mais levantar 4:30, vou dar uma folga para mim mesmo, e eu vou começar a levantar às 6, eu vou fazer o meu devocional às 6, está tudo certo. E eu tirei o despertador das 4:30,
E nem coloquei para as 6, né? Deixei desligado. A hora que eu acordar, eu vou orar. De repente, antes das 4h30 eu acordo. Falei, não é hora de acordar, não é hora de levantar, vou voltar a dormir. E foi assim por uma semana. Todos os dias eu acordava, antes das 4h30. Todos os dias eu acordava. E aí eu voltava a dormir. E um dia eu ouvi o Espírito Santo falando para mim assim, ó, hoje é a última vez que eu te chamo para orar. Eu falei para você parar de gravar, eu não falei para você parar de levantar nesse horário. Eu tinha um encontro com Jesus, eu tinha um encontro com Deus. E aí nesse dia eu entendi que era para eu levantar. Era 3 e pouco da manhã, bem antes das 4. E o Senhor me levou lá para aquele quartinho, para aquele lugar secreto. E lá nasceu esse livro, Isso Deus Não Perdoa. Sabe, quando nós não preparamos um ambiente, quando nós não permitimos um lugar para abrigar a presença de Deus, não adianta eu ficar pedindo oração para que o milagre aconteça. O milagre vai acontecer na sua vida quando você lá no seu secreto, lá na sua casa, você entrar lá e você preparar um ambiente. A sua casa representa Jesus, a sua casa honra Jesus, o seu lugar, o seu ambiente honra a presença de Deus. A atitude dessa mulher, a sua generosidade, fazia com que a honra daquele servo de Deus honrassem a Deus. Muitas vezes nós chegamos em ambientes, nós chegamos em lugares que você olha ali e o Senhor não está sendo honrado. E aonde o Senhor não é honrado, a presença dele não se manifesta. O verso 16, ela diz assim: e ele disse, por volta dessa época do ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. O segundo ponto que eu quero falar é sobre atitude de fé no impossível. Olha que quando essa mulher aqui recebe essa palavra, por esse tempo, daqui 1 ano, você abraçará um filho. O profeta, ele dá um prazo para que isso aconteça. Mesmo que ela não tinha pedido nada, mesmo que ela não tinha intenção quando ela construiu aquele quarto para fazer nada, Deus retribuiu a sua generosidade com um presente impossível de acontecer pelos olhos humanos. Ela teve um filho. Aquela mulher ali, quando ela diz assim, ó, não mintas para a tua serva. Por que ela fala não mintas para a tua serva? Porque quando o profeta profetizou sobre a vida dela um filho, eu não sei qual era a idade dessa mulher aqui, não sei quantos anos ela tinha, mas talvez para ela já era algo impossível de acontecer. Talvez ela tentou de diversas formas e ela nunca conseguiu engravidar. Naquela cultura, uma mulher que não tinha filhos era uma vergonha, ela era uma mulher inútil. E eu não sei o que acontecia aqui com essa mulher, o que pensava dentro dela. Mas na minha interpretação, eu entendo que ela falou assim, olha, não me iluda. Eu já tentei tantas vezes e isso é impossível de acontecer. Não faça isso comigo. Não crie uma esperança para a qual eu vou me frustrar. Eu vou ficar esperando e não vai acontecer de novo. Mas quando essa mulher percebe que Deus está ressuscitando algo que estava morto dentro dela, ela decide confiar. Aquilo que parecia estar morto, a fé dela não era uma fé barulhenta, não era uma fé desrespeitosa, mas era uma fé que acreditava. Ela experimentou acreditar, ela experimentou colocar em prática a fé. Uma atitude de fé muda as circunstâncias, muda situações, muda ambientes, muda cenários, muda aquilo que é impossível se tornando possível. Quando nós olhamos para Deus, colocamos o nosso foco em Deus, Deus, ele olha e ele conhece o nosso coração. Mas nós precisamos conhecer o coração de Deus. Nós precisamos saber quais são os planos de Deus. Muitas pessoas conhecem só um Deus distante, um Deus que é maldoso, um Deus que é punitivo, um Deus que vai lá e que as coisas ruins acontecem. Mas Deus quer mostrar que Ele tem outros planos para nós.
Jeremias 29:11 diz: sou eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de fazer prosperar e não de causar dano, mas de dar um futuro e uma esperança. Esses são os pensamentos que Deus tem de nós. Sabe, se você é pai, eu nunca vi um pai desejar um mal para o filho. Eu nunca vi um pai desejando que o filho morresse, que tivesse uma perna quebrada. Um Deus que é todo poderoso, que é amoroso, Ele nunca vai desejar o mal para os seus filhos. Ele sempre vai desejar o bem, Ele sempre vai querer o bem. E quando nós acertarmos o nosso coração e alinharmos ele com o coração de Deus, nós vamos começar a ter essa atitude de fé no impossível. Sabe, existem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Quantas delas você já escreveu no seu caderno de oração? Quantas delas você já aplicou fé? Nós precisamos aplicar fé na palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, no verso 14 e 15, diz que essa é a confiança que nós temos. Se pedimos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos responde. Nós precisamos ter essa confiança que quando nós pedimos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos responde. Tá, Eduardo, mas qual é a vontade de Deus? Está tudo escrito aqui. 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4, diz que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Efésios capítulo 1, no verso 3, diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então eu não posso falar que eu não sou abençoado. Ah, Eduardo, mas lá está escrito que nós fomos abençoados nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais. Tá aí, daí ele fala no capítulo 2, no verso 6, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo para vivermos nas regiões celestiais. Deus não quer que nós vivamos aqui na região terrena, Deus quer que nós vivamos na região celestial. Como que você está enxergando a tua vida? Com a perspectiva terrena ou com a perspectiva celestial? Se você está no lugar errado, Jesus Cristo já ressuscitou e nos ressuscitou junto com Ele para viver nas regiões celestiais. Essa é a atitude de fé para o impossível. É dessa forma que nós precisamos caminhar. Sabe, se tem sonho, se tem algo que você já enterrou aí dentro do seu coração, se tem algo que você fala, não tem mais o que fazer, eu já tinha desistido, mas hoje o Espírito Santo está trazendo a sua memória, e Ele não está trazendo a sua memória para você sofrer ou para criar uma falsa esperança, mas Ele está falando assim: ainda há tempo, ainda dá tempo, pratique fé, e essa fé do impossível vai gerar o milagre que você precisa. O terceiro ponto, a atitude de perseverança e confiança. Olha como que essa mulher aqui, ela age, olha a atitude dela. A primeira coisa que ela responde para o seu marido, quando o seu marido fala assim: olha, hoje não é o dia das festas, não é lua nova, o que você vai fazer? Ela fala assim: não se preocupe, sim, está tudo bem. Dia 1º de outubro de 2017, a Eduarda estava já diagnosticada pelos médicos, desenganada. Nós não podíamos ficar com ela ali na UTI, e eu fui orar por ela. Eu estava orando pela Eduarda, e quando eu orava por ela ali, eu ouvi o Espírito Santo falando assim: pare de orar errado. Eu falei: Senhor, por que eu estou orando errado? Deus falou para mim assim: quando você vai orar pelas pessoas aqui na frente, se você já pegou oração comigo, né, na época que nós estávamos aqui na frente orando, nós íamos orar, geralmente os líderes, né, os pastores estavam aqui, eles iam e pediam, você chegava e falava assim: olha, quero oração por isso, por aquilo. A maioria das pessoas que vinha na minha fila, eu já estava orando e perguntando: Deus, o que é para orar por essa pessoa? E Deus falou para mim: pessoas que você nem conhece, pessoas que talvez estão vindo ali pela primeira vez. Você está lá e está pedindo para mim o que é para orar por essa pessoa. Mas a Eduarda, você acha que ela é tua filha, mas ela é minha filha. E você não pediu em nenhum momento que era para eu orar por ela. Por isso que você está orando errado, porque você não falou comigo. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas erradas, porque nós estamos decidindo sozinhos. Nós não perguntamos para Deus. Nós não conectamos o nosso espírito ao Espírito de Deus. Nós agimos pela emoção, nós agimos na alma. E Deus não fala na alma. A alma é mente, sentimentos e emoções. Deus fala no espírito.
Espírito é comunhão, intuição e discernimento. Nós precisamos ver de onde que nós estamos agindo, de que forma nós estamos agindo. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu estou orando errado e eu reconheço. Fala para mim, Senhor, por que é para orar pela Eduarda? E aí Deus falou para mim, a Eduarda, está tudo bem. Você está aqui por causa de uma alma que eu amo muito e que já pensou em tirar a sua vida. Você é meu servo. Você serve para me servir. A partir de hoje você não vai para a empresa, você vai me servir aqui no hospital. Quando as pessoas, que nós já tínhamos mandado mensagem para todo mundo pedindo oração, quando as pessoas, já era o terceiro dia que nós estávamos ali no hospital, quando as pessoas pedirem para você como que a Eduarda está, você vai falar que com ela está tudo bem. Tinha pessoas que ficavam até bravas, porque a gente respondia, como que está a Eduarda? Está tudo bem. Como está tudo bem? E daí não sai, quando vai sair? Mas com ela está tudo bem. Deus me fez enxergar a Eduarda bem. Ele me fez enxergar ela como Ele via. Não importa as circunstâncias que nós estamos passando, nós precisamos aprender a enxergar as coisas conforme a ótica de Deus. Quando os 12 espias foram espiar a terra prometida, 10 deles voltaram com um relatório que depreciava a terra. Um relatório que fazia com que todo o povo falasse assim, Deus nos enganou, Ele deu uma coisa para nós, agora Ele está tirando. Ele prometeu uma coisa que é impossível de nós conseguir. Caleb no meio do povo fala, ei, para com isso. Se Deus nos prometeu, se Ele achar favor, Ele vai nos dar, Ele que vai nos entregar. 10 deles se viam como gafanhotos, olhando e falavam assim, eles são gigantes. 2 deles, Josué e Caleb, olhavam e falavam assim, esses gigantes vão cair, o tombo vai ser feio, porque Deus já prometeu e Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E Deus me fez enxergar a Eduarda bem. Ele me deu tanta fé. Eu olhava para ela e via ela já curada. E aí eu falei, Senhor, se eu sou teu servo, então agora eu vou trabalhar para o Senhor, como que eu faço as coisas? Eu aprendi a trabalhar home office lá em 2017. Ninguém imaginava que ia ter pandemia, que ia existir home office. Hoje eu trabalho home office lá de casa, 1000 quilômetros da nossa empresa. E o Senhor me dá graça. Mas Ele me treinou em 2017. Para aquilo que fosse acontecer em 2021, eu já estivesse pronto. Deus, Ele nos prepara, Ele nos dá a oportunidade. O problema é como que nós vemos. Nós vemos como uma dificuldade, como algo ruim, ou nós vemos como uma oportunidade de crescer, de aprender, de ser moldado, de ser transformado. Quando nós começamos a ter essa atitude da sunamita aqui, uma atitude de perseverança e confiança, nós paramos de enxergar as coisas, por mais difíceis que elas sejam, do olhar da perspectiva humana, mas nós começamos a olhar, Senhor, como o Senhor vê essa situação? Senhor, o que o Senhor quer fazer? Essa mulher aqui, quando ela responde, tudo vai bem. Essa palavra no original hebraico aqui é a palavra shalom. Essa palavra que ela declara não só que há paz, não só que há tudo bem, mas ela está fazendo uma declaração de fé e de confiança no que Deus prometeu. Não significa apenas uma paz, não significa apenas ela falar, não, tá tudo bem, mas ela está dizendo assim, olha, eu estou bem, não tem falta de nada, está tudo certo, porque eu confio no que você prometeu. Essa mulher não olhou e viu o filho morto e começou a uma ingratidão, uma murmuração. Sabe, muitas vezes quando acontece algo que nós não estamos esperando, a tendência é de nós murmurarmos, de nós ficarmos falando coisas terríveis ali. Mas a murmuração é o contrário da gratidão. E a murmuração é um dos 5 pecados que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. Talvez possa ser um dos pecados que nos impedem de entrar na promessa de Deus, de acessar aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo tão grandioso, tão poderoso para nós, mas se nós não tivermos essa atitude de perseverar, de ter fé, de ter confiança, nós precisamos caminhar 40 dias ali, ouvindo diagnósticos, cada um deles piores, um do que os outros. Não era culpa dos médicos, eles falavam o que viam. Nós decidíamos se nós ficávamos com a opinião e com a
aquele relatório do médico, aquele diagnóstico do médico, ou nós confiávamos em Deus. Nós precisamos ter esse discernimento, ter esse entendimento aqui. Mesmo essa mulher com o filho morto, ela não perdeu a esperança. Eu não sei o que fez você perder a esperança. Eu não sei o que já morreu aí dentro de você. Mas hoje o Senhor quer ressuscitar. Hoje o Senhor fala para você continuar, para você perseverar. A Bíblia fala que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Se nós desistirmos no meio da caminhada, se nós desistirmos por causa de alguma circunstância, essa circunstância vai nos fazer perder aquilo que Deus tem por nós. Quando essa mulher aqui, ela vai ao homem de Deus, ela não reclama, ela não acusa, ela não murmura, mas ela persevera até a vida do seu filho ser restaurada por completo. Uma coisa que eu acho tão interessante aqui, que ela reconhece que só Deus poderia resolver aquela situação. O que acontece com a maioria das pessoas é tentar achar solução humana para aquilo que só é uma solução divina. Se nós olharmos para algumas coisas, nós conseguimos resolver, mas outras é só Deus que vai resolver. E nós precisamos ter clareza e discernimento disso. Quando Jesus Cristo vai lá, aonde Lázaro estava sepultado, quando ele chega até lá, ele poderia remover a pedra, ele poderia fazer o milagre completo, mas havia algo que precisava fortalecer a fé das pessoas que estavam ali. Então aquilo que era possível humanamente fazer, ele pede para as pessoas fazer, removam a pedra. Algumas delas incrédulas falavam: Senhor, mas já cheira mal, já faz 4 dias que enterraram ele ali, não faz sentido mais mexer nisso. E talvez hoje você está falando: não vou mais mexer nisso aqui. Talvez não cheire mal, mas há algo aí dentro que está enraizado, que o Senhor quer mexer, que o Senhor quer tirar, para te levar para um próximo nível. Talvez você já se conformou e o Senhor não quer uma igreja conformada. Paulo fala em Romanos capítulo 2, não vos conformeis com esse século, não se conforme com as coisas do mundo, não tome essa forma do mundo, não pegue esse padrão, mas transformai a vossa maneira de pensar para poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem algo tão lindo, tão novo, só que a gente está igual aqueles cavalos, né, com aquela tapume assim, e só consegue enxergar uma coisa, mas nós precisamos permitir dar um passo às vezes para trás, para que abra o nosso foco, e nós possamos enxergar e falar: Senhor, eu estou vendo essa situação assim, mas como o Senhor vê? E aí Tiago capítulo 1, no verso 2, ele fala assim: meus amados irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por muitas tribulações. Não é uma pequena alegria, não é uma tribulação que nós vamos passar. Eduardo, você não sabe quantas vezes já está acontecendo e eu levanto de uma e já caio e já tropeço. Eu também. Bem-vindo ao time. Nós também somos provados, mas o que muda é a nossa atitude diante da provação. Olha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles podiam fazer com que, como a maioria dos outros estavam ali, quantas pessoas estavam ali que conheciam Deus? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, enquanto uma população inteira se curvava diante de um Deus falso, eles se mantiveram de pé. Será que nós somos os que se prostram diante de uma sociedade, diante de circunstâncias, ou somos aqueles que se permanecem de pé e falam: se for para morrer, eu sei para onde eu vou, mas eu sei que o meu Deus, se Ele quiser, Ele pode me dar livramento antes dessa fornalha ou dentro dessa fornalha, não importa as circunstâncias que eu estou passando, eu vou me alegrar. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego convidam Jesus para a fornalha e falam: vamos dançar. E estão lá os 4 dançando, se alegrando. Qual é a maneira que você está passando pela tua tribulação? Qual é a maneira? Quando acontece uma coisa que você não espera, a nossa alma quer, nosso espírito quer se alegrar. Uma das manifestações do fruto do Espírito é a alegria.
paz, amor, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As 9 manifestações do fruto do Espírito. Será que eu estou manifestando o fruto do Espírito ou estou manifestando as obras da carne? Se eu manifesto a obra da carne, a minha carne está vencendo. Mas se eu manifesto o fruto do Espírito, o meu Espírito está vencendo. Sabe quem vence? Quem você investe mais tempo. Você investe mais tempo nas redes sociais, nas coisas que agradam a carne, ou você investe mais tempo nas coisas que agradam o Espírito? Nós precisamos investir mais tempo naquilo que agrada ao Espírito, fortalecer o Espírito, e assim vai mudar. Sabe quando tudo parece que está perdido? Qual é a nossa resposta? Como nós agimos? A fé verdadeira, ela não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Você sabe quem é o Deus que você serve? Lucas 1:37 diz que para Deus não há nada impossível. Eu não sei se há algo impossível para você, mas eu olho para essa mulher, para essa atitude sunamita, que revela um coração generoso, um coração cheio de fé, de perseverança. Ela nos ensina que honrar a Deus com generosidade. Quem faz isso, quem honra a Deus com generosidade, também será honrado. Ela vê que Deus recompensa até aquilo que nós não pedimos, porque Deus sabe o que nós vamos pedir antes que nós pedimos, e aquilo que nós não temos coragem de pedir, Deus já sabe que nós queremos pedir, mas alguns de nós acham que não somos dignos, ou que não faz sentido mais pedir aquilo, porque já passou o tempo. A fé de verdade, ela não desiste, e aí ela vê milagres, e ela pode contemplar a presença de Deus se manifestando. A fé, ela faz com que nós possamos ouvir a palavra de Deus, ver a fé se manifestar e o Espírito Santo nos usar. Nós podemos ser um canal de bênção, como essa mulher foi. Sabe o que aconteceu? Ela não permitiu que as barreiras, que as pessoas, que outros viessem ali e tentassem resolver o seu problema. Geazi até tentou, pegou o cajado. Sabe, coisas místicas não vão funcionar. Um lencinho benzido, uma água benzida, um negócio, não vai funcionar. A tua fé vai funcionar. A tua fé em Deus vai funcionar. O cajado de Geazi, os negócios aqui que ele foi lá e tentou resolver, não deu certo. Mas quando ela colocou fé, a fé é a única coisa que vai fazer funcionar para o milagre acontecer. E quando essa mulher aqui, ela permite que o Espírito Santo direcione, o Eliseu, ele vai até a casa dela. E quando ele chega até a casa dela, ele sobe no quarto onde o menino está. Ele ora a Deus, nada dá certo. Ele se prostra em cima do menino. Ele fica ali tentando, não dá certo. O corpo começa a esquentar, mas não resolveu. Ele sai, ele começa a andar e ele começa a orar. E eu creio que se Eliseu tivesse desistido no primeiro momento, que ele não viu nada acontecer, o milagre não estaria escrito aqui. Eliseu não seria esse homem que tem o dobro de milagres escrito na Bíblia que Elias tem. Mas Eliseu, ele volta mais uma vez, e ele deita em cima do menino, e de repente o menino espirra 7 vezes, e ali ele pode glorificar a Deus, ele pode falar para a mãe, aquilo que você pensou que Deus te deu, e Deus permitiu te tirar, não é esse Deus. Deus deu, e aqui está. Deus nunca vai tirar nada que Ele te deu. Deus nunca vai roubar algo seu. Deus sim, Ele tira algo que pode nos afastar da presença dEle. Algo que nos afasta dEle, Ele pode, porque Ele é um Pai amoroso. Ele sempre vai querer o melhor para nós e para os nossos filhos. Deus é um Deus amoroso. Sabe, talvez nós podemos ter acesso a coisas antes do tempo e nós precisamos tirar. E aí nós vemos o resultado. A Duda
Ela, com 3 anos de idade, ela tinha celular, tinha tablet, tinha DVD, tinha tudo que vocês imaginar. Era filha única, nós queríamos dar tudo para ela. Até comida na boca a gente dava para ela. E aí o Espírito Santo nos levou a entender que aquilo seria algo prejudicial. Fizemos cursos, aprendemos, e eu precisei chegar e falar: filha, esse celular que o papai te deu, eu preciso tirar. Esse tablet que o papai te deu, eu preciso tirar. Esse DVD, eu preciso tirar. Talvez agora, filha, você não vai entender, mas vai chegar um tempo que você vai agradecer. Ela já tem 13 anos, não tem celular ainda, mas ela desenvolveu uma habilidade de leitura, ela tem uma criatividade, ela tem uma unção, ela tem uma sabedoria, que as meninas, que ela conhece, que convive com ela, algumas mais velhas, porque ela está adiantada no colégio, não tem, porque aquilo que as telas prejudicam, na infância principalmente, pela graça do Senhor não prejudicaram. Aquilo que parecia que estava sendo tirado, que ela estava perdendo, hoje ela tem um privilégio muito maior. Ela tem responsabilidades e ela já tem maturidade. Sabe, talvez Deus tirou algo de você porque você ainda não, você acessou antes do tempo. Se você acessou antes do tempo, não fique se rebelando contra Deus. Mas fala: Senhor, eu quero aprender. Eu quero ter maturidade para eu poder ter acesso a isso. Senhor, eu quero ter essa atitude sunamita. Eu quero, Senhor, receber um milagre, assim como essa mulher recebeu. Eu quero que o Senhor possa ministrar o meu coração. Talvez hoje o Senhor está te chamando a viver com esse tipo de atitude, que vai atrair o olhar do Senhor para você. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra procurando os fiéis. Será que nós possamos se achegar a Deus fiéis? Será que nós podemos abrir o nosso coração e falar com Deus do nosso sentimento? Fecha teus olhos. Começa a falar com Deus. Começa a orar e adorar ao Senhor. Talvez o Espírito Santo está falando para você que você precisa voltar a servir com generosidade. Talvez você precise crer novamente em algo que já deixou morrer aí. Algum sonho, algum projeto. Algo que aos seus olhos pode parecer impossível. Talvez o Senhor está te encorajando a perseverar. Mesmo que você não está vendo nada acontecendo. Um dia o Senhor falou para mim: continue crendo que eu estou fazendo, mesmo que você não veja nada acontecendo. Nós podemos continuar crendo que o Senhor está fazendo, mesmo que nada está acontecendo. O Senhor, Ele continua fazendo. Entregue agora os seus impossíveis a Deus. O Deus que ressuscita sonhos, o Deus que continua fazendo milagres, o Deus que responde orações, assim como Ele respondeu a oração dessa sunamita, Ele responde a sua oração. Ele confia que você pode abrir o seu coração. Talvez você pense que não tem mais chance, não tem mais o que fazer, mas hoje o Senhor está falando: filho, pode voltar. Filho, pode voltar a crer, pode voltar a acreditar, pode perseverar. Filho, você pode. Você pode, filho. Pai, eu oro, Pai, com cada uma dessas vidas, Pai, que tem se colocado diante do Teu altar, diante da Tua presença. Pessoas que deixaram de crer, Pai. Pessoas, Pai, que acham que o impossível, Senhor. Pai, que o impossível, Pai, não é, Pai, mais para ser orado, Pai. Mas, Senhor Deus, hoje o Senhor, Pai, nos desperta a orar por coisas impossíveis. Não ore por coisas naturais, não ore apenas por coisas cotidianas, mas eu creio que o Senhor está te dizendo para você orar por coisas impossíveis. Aquilo que é impossível aos seus olhos não é impossível para Deus. Aquilo que é impossível na força do seu braço não é impossível na força do braço de Deus. Eis que o braço do Senhor não está encurtado, a sua mão, o seu braço não está encolhido, a sua mão não está encurtada para que não possa abençoar.
A única coisa que Isaías fala é isso, que os seus pecados, as suas iniquidades fazem separação. Deus, o que tem me separado do Senhor? Aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, abra o seu coração, rasgue o seu coração para Ele. Fale para Ele, abra a sua boca, declare. Receba o teu milagre agora. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor está operando milagres. Pai, assim como está escrito em Marcos 11:24, tudo quanto nós orarmos, crendo no coração que já recebemos, assim se sucederá. E eu declaro, Pai, que essa oração que essa pessoa está fazendo, está colocando diante do Senhor, assim se sucederá, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.